Bom dia, boa tarde, boa noite, doutores. Como é que vocês estão? Bom, hoje a gente começa a nossa sériezinha aqui e o primeiro ponto que a gente vai tratar é justamente sobre o direito penal, tá? A gente vai trazer algumas ideias introdutórias do direito penal. O que é o direito penal? Qual que é o conceito de direito penal? Esse termo, tá certo? Direito penal? A gente só trata sobre pena no direito penal, é isso? Tá. Bruno, tem como eu confundir esse conceito com outras áreas que são muito próximas? Tem, a gente vai ver sobre isso. A gente vai ver alguns outros conceitos de direito penal que a doutrina traz, então, direito penal emergencial, que é um direito penal muito interessante, né? E ali essas dicotomias que são muito importantes, que são muito interessantes para essa ideia introdutória do direito penal, tá certo? Bom, primeiro ponto. Vocês estão vendo que vai ter aqui para mim, na minha direita aqui, para vocês aí em cima, né? Uma espécie de um quadro. E é um quadro, né? Um quadrinho que eu uso aqui em casa e basicamente eu vou escrever os conceitos nele. Bruno, por que você não usa slide ou alguma outra coisa hoje? Para essa primeira aula, o quadro é mais interessante. Realmente, o quadro é mais tranquilo, mais interessante de se explicar aqui, tá certo? E o primeiro ponto que a gente vai tratar é justamente sobre três conceitos que a gente pode acabar confundindo. O primeiro deles seria justamente o conceito de direito penal. Então, o que é o direito penal? O segundo deles é o conceito de crimino... Perdão, escrevi errado aqui. Criminologia. E o terceiro conceito seria justamente o conceito de política criminal. Tomara que vocês gostem da minha letra. Bom, basicamente a gente tem esses três conceitos que são muito importantes, tá? O primeiro deles é o direito penal, que é justamente o tema que a gente vai tratar aqui na maior parte das aulas, né? O direito penal, ele primeiro tem que ser compreendido que ele tem um objetivo muito grande. Ele cria normas justamente para fazer com que aquelas normas venham proteger bens que são indispensáveis para a sociedade. Direitos que são indispensáveis. Então imagina aí, cara, o que não teria uma sociedade correta, uma sociedade justa, se essas coisas acontecessem? Primeiro, se a gente permitisse que as pessoas pudessem matar umas às outras, sem consequência nenhuma, nós não teríamos uma sociedade realmente justa e correta, ideal que nós temos hoje. Então você vê que é um bem indispensável, a vida é um bem indispensável para o convívio harmônico da sociedade. Bom, o que mais? A liberdade, né? Sem a liberdade, a gente não teria uma sociedade de fato da maneira em que nós hoje conceituamos, né? Então, o direito penal ele tem essa primeira ideia, essa ideia de justamente de proteção dos bens jurídicos. Só que é importante dizer, e a gente vai ver muito isso nos princípios lá, que o direito penal, cara, ele só protege coisas muito importantes. Tipo, a vida, cara, a liberdade, o patrimônio público e outros, né, a honra e etc. E tem que ser ofensas graves. Senão a gente deixa lá no direito civil, no direito administrativo, em outros ramos do direito. O direito penal se preocupa com coisas mais complexas, mais difíceis. A gente vai ver isso muito lá na parte de princípios. Mas é o primeiro ponto que você tem que ater. Que basicamente o direito penal é esse conjunto de normas que elas buscam justamente a proteção desses bens jurídicos. E o que são bens jurídicos? São direitos que são indispensáveis para o convívio de uma sociedade harmônica. É esse o primeiro ponto. A gente tem um problema na terminologia, né? Tem muitos doutrinadores que discordam dessa parte aqui, ó. O nome de direito penal. Por quê? Porque
O penal parece que a gente só trata de uma coisa, basicamente, de pena. Né? Pelo nome, fica parecendo que a gente só estuda pena no direito penal, mas não é isso. Na verdade, o objetivo é justamente a gente ter no direito penal, primeiro, naquela parte geral, a aplicação de institutos que devem ser colocados em todos os artigos. Então, por exemplo, quais são as causas que eu posso cometer um ato, infringindo, inclusive, uma tipificação penal, por exemplo, e aquilo não ser considerado crime? Quais são as excludentes? Né? As excludentes de licitude, de tipicidade, de culpabilidade, a gente vai ver tudo isso. Como que funciona para mim calcular a pena das pessoas? O que são atenuantes? O que são agravantes? E aí a gente vai aprender tudo isso no transcurso do direito penal, do Código Penal, mas a gente também vai aprender a teoria da pena. Só que não só isso. A gente vai aprender muitas outras coisas. A gente vai aprender o que é o crime. Talvez seja a parte mais importante. O que é o crime? Quais são as condutas criminosas? Quais são as condutas que, se eu fizer, terão como retribuição isso aqui, a pena? Mas não significa dizer que a gente só estuda pena. E aí, para alguns doutrinadores, parece ser errado esse termo, né? Direito penal. Parece que a gente só estuda pena. Mas não é isso. A gente estuda pena em um determinado momento, só que tem muitas outras coisas que são extremamente importantes. Talvez o crime seja a mais importante delas. Que é o objetivo? É definir, é um conjunto de normas, lembra? Que tem o objetivo de definir quais são as condutas que vão ser contra aquele convívio social harmônico. E isso é o crime. O crime, basicamente, é a definição daquelas condutas reprováveis que a gente, entrando em uma daquelas condutas, está indo contra esse desejo social, indo contra o bem jurídico que tem que ser protegido. E aí tem como retribuição, normalmente, uma pena. E aí, para alguns doutrinadores, o nome correto não seria direito penal, seria justamente o direito criminal. Tá? Isso é uma parte da doutrina minoritária. Por que ela é minoritária? Porque quando você abre a Constituição Federal, e eu vou até pegar um exemplo para vocês, pegar o meu código aqui. E no meu código, quando eu vou lá na Constituição Federal, principalmente no artigo 22, o artigo 22 ele diz o seguinte, deixa eu só abrir aqui para falar com vocês. O artigo 22 ele trata justamente sobre a competência da União. Ele diz assim, compete privativamente à União legislar sobre, e o inciso 1 traz, direito civil, comercial e penal. Então, o próprio poder constituinte já trouxe que nos parece mais correto dizer que a nomenclatura é penal. É essa que a gente adota. E justamente nessa concepção de que a Constituição já fala direito penal, que a gente adota realmente esse nome no estudo dessa ciência. Né? Então, basicamente, é uma ciência que a gente estuda para ver realmente esse conjunto de normas que tem um principal objetivo de proteger, através desses meios jurídicos, proteger questões que são indispensáveis para um convívio harmônico na sociedade, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nessa letra minha feíssima, é a criminologia. O que é a criminologia? Bruno, parece ser tudo igual. Não é tanto, tá? A criminologia ela tem um outro objetivo, ela tem um outro olhar. Ela é uma ciência mais empírica, ela é aquela ciência mais pautada nas experiências. Então a gente pega um caso prático e analisa. Opa, tá. Por que ele cometeu esse crime? Aqui a gente já não está querendo mais definir condutas criminosas, condutas que vão contra a sociedade, não. Aqui a gente está querendo analisar o criminoso, a vítima, aquele comportamento dele, por que esse cara cometia esse tipo de delito. Então, quando você pega principalmente aqueles assassinos em série, você olha o assassino em série e, num estudo criminológico, você começa a perceber, cara,
Por que que ele tinha esse padrão de comportamento de matar as pessoas? E ele sempre matava do mesmo jeito? Ah, é porque na infância ele se remetia a algo da infância dele. Então, esse estudo empírico sobre o fato em si criminoso, sobre a pessoa do agente criminoso, sobre a vítima. Por que que a gente tem tantas vítimas nesse padrão, neste crime, neste local? Isso é um estudo direcionado à criminologia. Aqui a gente não trata mais do direito penal. Aqui a gente não está falando sobre condutas que podem infringir esse anseio, essa proteção social. Aqui a gente já está tratando sobre um crime que existiu e sobre aquele crime você começa a ter um olhar do porquê ocorreu aquele crime. Por que o agente criminoso ele tem essa conduta? E assim por diante. O terceiro ponto é a política criminal. O que é a política criminal? Esse é um estudo mais político mesmo, como o próprio nome diz. E a política criminal ela tem um objetivo. Ela tem aquele objetivo central de justamente fazer o controle social. É realmente as questões políticas. Então você vê direto na política a definição de condutas ali criminosas. Então você vê muitos políticos fazendo, né, através do poder legislativo, elaborando normas com o objetivo de controlar a sociedade. Então, em um determinado momento você vê que os crimes, por exemplo, né, os crimes de feminicídio, a gente estava tendo muito feminicídio, o legislador teve a ideia, por uma opção de política criminal, de aumentar a pena e de criar o tipo penal do feminicídio, que é o 121A, que a gente vai aprender lá quando for falar sobre os crimes em espécie, aquela parte especial do Código Penal. Então o legislador, ele, por política criminal, quis adotar justamente essa, esse aumento de pena nos crimes de feminicídio. E o estudo, basicamente, da política criminal é essas ideias, esses apontamentos legislativos buscando um controle social. Então, a política viu que há uma crescente número nos crimes de feminicídio e eles decidem, por uma questão de política criminal, para controlar a sociedade, aumentar essa pena, pensando que, se aumentamos a pena, diminuímos a criminalidade. O que nem sempre é certo. E aí você pode ver, inclusive, que houve um aumento no número dos feminicídios depois da elaboração dessa norma. Né? Então você vê que aumentar a pena nem sempre significa, de fato, diminuir a ocorrência delitiva sobre algo, tá certo? Bom, basicamente, essas são as três dicotomias que nós temos que fazer aqui, tá? Eu vou apagar para vocês o quadrinho e a gente vai começar a tratar sobre um outro tema. Outro tema bastante doutrinário, que é justamente algumas terminologias dentro do direito penal, tá? Basicamente, esses conceitos de direito penal, doutores, eles são doutrinários, né? Eles são puramente doutrinários, que é o direito penal de emergência, o promocional e o direito penal simbólico. A gente vai ver cada um deles aqui de uma maneira bem rápida. O primeiro deles é o direito penal, vou colocar DP, tá? De emergência. Cara, o que que é o tal do direito penal de emergência? Esse aqui é muito interessante, tá? Basicamente, o Estado, né, e aí até um pouco daquele exemplo que eu trouxe antes. O Estado, ele vê que uma determinada conduta criminosa, ela está acontecendo demais, demais. E aí ele precisa, através daqueles mecanismos, né, de controle social e tudo, ele precisa criar uma norma dentro do direito penal para conter esse problema. Aí vem o direito penal de emergência. Então, de maneira emergente, o Estado precisa fazer algo para controlar algum crime que está acontecendo muito. E um dos grandes exemplos disso é justamente essa lei aqui, que é a lei. Meu Deus, que letra horrível. Deixa eu até me apanhar melhor. Que é a lei 8.072 de 90. Bruno, o que essa lei traz? É a lei dos crimes hediondos. Ela define um rol de crimes, do qual esses crimes têm um tratamento diferente.
por eles serem uns crimes muito repugnantes. São aqueles crimes que, cara, a gente sabe, né? Tem crimes na sociedade que as pessoas odeiam mais ainda. Então, por exemplo, eu trabalho em casos de estupro de vulnerável. E, cara, a sociedade, quando fala de um estuprador, por exemplo, é uma visão horrível. É algo horrível. É pior do que outros crimes. Então, se você coloca numa mesma sala uma pessoa que cometeu uma receptação e um estupro, a visão social sobre essas duas pessoas são completamente distintas. Para uns, o estuprador é um grande inimigo. E o receptador, ele, cara, cometeu, da recepção cometeu, ele é um crimezinho, aquilo ali é besteira. Então, para justamente conter esse anseio social, cria-se o direito penal de emergência. E justamente o Estado, de maneira emergente, querendo resolver um problema que está acontecendo, ele cria uma lei do nada. É o caso da Lei 8.072 de 90. A Constituição diz que haveriam crimes hediondos, que teria que vir uma lei infraconstitucional para definir os crimes hediondos. O problema é que o legislador meio que não estava nem aí para isso, sabe? Só que acaba que no final ali, principalmente se eu não me engano em 89, começa uma onda de sequestros, né? Então a extorsão mediante sequestro. Muitas pessoas ricas eram sequestradas, colocadas em cativeiro, ficavam vários dias e sob justamente o pagamento de algo havia o resgate dessas pessoas. O grande exemplo é o Abílio Diniz. Né? O Abílio Diniz, um grande empresário brasileiro, ele foi sequestrado por um bom tempo, acho que em 89, se não me engano. E através dessa sucessiva ocorrência, principalmente porque havia muitos criminosos se organizando justamente para cometer esse tipo de crime, que o Estado começa, de maneira emergente, criar essa Lei 8.072 de 90. Então sai do forno rapidão. Pô, a gente tem que fazer para ontem essa legislação, criar os crimes hediondos e colocar a extorsão mediante sequestro neles. Tem um tratamento diferente nesses crimes. E justamente foi isso que o legislador fez. Então, a Lei 8.072 de 90 define esses crimes hediondos, que não tem fiança, que não tem uma série de outros benefícios, que há uma problemática, inclusive, é mais difícil a progressão de regime, etc. Há várias diferenciações nos crimes hediondos. E, justamente, o Estado cria, depois de toda essa confusão, para dar uma resposta para a sociedade desse número de extorsões mediante sequestro que estava acontecendo. Então, justamente, o direito penal de emergência, visando dar uma resposta à sociedade, o legislador cria de maneira muito rápida, abrupta, uma legislação criminal para justamente dizer que ele está fazendo algo ali. E nos confunde muito com o direito penal promocional, que é muito parecido também, se você for. Mas eles têm um objetivo diferente. Né? Enquanto aquele quer dar uma resposta para a sociedade, DP promocional, ele tem uma diferença um pouquinho maior. Por quê? Aqui o objetivo é bem político. Bem político, tá? Bem político mesmo. Então, é justamente aquele legislador que ele quer se promover. O nome já diz, né? O direito penal promocional. Então ele pega, ele utiliza o direito penal para se promover. Então ele diz assim, gente, eu, legislador X, estou inventando, estou elaborando essa norma, fiz o projeto de lei justamente com o objetivo de melhorar a vida das pessoas, criando esse crime, etc. E, cara, você vê que tudo aquilo não tem um objetivo de auxiliar a sociedade. Tem um objetivo político. Ele está criando aquela legislação penal justamente para se promover. Então a gente teve uma época no Brasil que se criminalizava a mendicância, né? Então, por exemplo, o cara era morador de rua e por ele ser morador de rua, ele estava cometendo ali, se eu não me engano, uma contravenção penal. Não faz sentido nenhum.
O Estado que deveria, de alguma forma, dar meios, auxiliar essas pessoas, as que querem, também a gente sabe que tem aqueles casos de pessoas que não querem, né? Ou dar talvez um tratamento, etc. Mas o Estado tinha que se virar para cuidar daquele problema social. Só que em vez disso, em vez de cuidar daquele problema social, não. O Estado, o legislador, decide criar uma legislação para coibir a mendicância, e coibindo a mendicância, você vê, você observa que o grande objetivo era dizer assim: gente, eu estou acabando com os mendigos das ruas. Votem em mim. É um direito penal promocional. Então você cria uma legislação penal justamente para se promover com os objetivos políticos, tá certo? E por último, é o direito penal ali simbólico, né? Então você cria basicamente, você cria uma legislação criminal com um objetivo só. Qual que é o objetivo? Criar um símbolo. Criar um símbolo. Dizer assim, olha, eu sou contra determinada conduta. Eu quero simbolizar que eu sou contra aquilo. E aí a gente tem um exemplo clássico, que é justamente essa criação de normas penais que não fazem sentido algum, sem qualquer eficácia jurídica, social e etc. Que você cria só para dizer que você é o símbolo, que foi contra aquilo. Um exemplo clássico foi uma tentativa de criminalização, digamos assim, da marcha da maconha. Então dizer que a marcha da maconha é um crime. Cara, qual que, qual que é a relevância social do assunto? Qual que é a proteção do bem jurídico? Nenhuma. Foi tão somente para demonstrar um símbolo, dizendo assim, nós somos contra as pessoas que expressam aquela vontade. É o direito penal simbólico. Por mais que eu não sou, nem utilizo esses tipos de droga, nem sou também um dos maiores simpatizantes quanto à utilização disso, eu entendo que aquelas pessoas têm a sua liberdade de expressão, de se muito bem quiserem saírem e fazer uma marcha pedindo a liberação daquela droga. Isso não tem nenhum problema jurídico, isso não causa nenhum problema social. As pessoas, no exercício da sua liberdade de expressão, pedirem aquilo. Mas há no direito penal simbólico esse objetivo de dizer eu sou um símbolo contra isso. Nós não aceitamos isso. Isso é o direito penal simbólico. Então nós vimos esses 3 pontos: direito penal de emergência, proporcional, promocional e o direito penal simbólico. Tá? O próximo ponto que a gente vai tratar em outra aula é os princípios, e esse é fundamental. Você precisa entender isso. Espero que vocês gostem. Muito obrigado pela presença. É isso. Vamos lá. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Se gostou, deixa o joinha. Tamo junto. Obrigado.